Oiê! Hoje estou aqui com o Rodrigo Fonseca para a gente falar de um assunto importante e olha que ele é um mestre da inteligência emocional. Vamos falar sobre o medo. Olha, hoje o Rodrigo Fonseca está aqui com a gente para a gente falar sobre o medo. Era uma boa você já deixar aqui nos comentários que medo de que você tem. Sim. E ser Tem medo verdadeiro, de hein? quê? Ser verdadeiro. Ixi, vários. Medo de altura, de avião, você não lembra? Pois é, medo de altura, ele tá falando teco-teco, medo de teco-teco de avião. Tem medo de avião? Teco-teco. Ah, só teco-teco, só Teco-teco. Medo de ficar sozinho, medo de morrer. Cara, nossos medos, Kátia, se a gente ficar, eu, você, todos que estão aqui na sala aqui, a gente ficar falando dos nossos medos, cara, é uma lista infindável. Olha, eu tinha um medo terrível, que era o medo de depender das pessoas. Até que eu precisei, como todo mundo, Dependeu, sim. Aí eu falei, aí você tá vendo? E não tem saída, né, cara? Tem saída. A gente... O bom é não alimentar o medo, né? Sim, é deixar ele em excesso dentro de você. Mas que temos uma infinidade de medos, temos. O grande problema do medo, que eu entendo, cara, primeiro, é que são muitos medos que nós temos, né? Tanto que quem já está colocando aí os medos vai começar a perceber. Quando a gente para pensar, a gente vê como temos muito mais do que a gente achava. E o grande problema é o significado, a conotação negativa que a gente deu pro medo. Por exemplo, se eu falo medo para você, que palavras vêm na sua mente? Medo vem pavor, angústia, tristeza, Perda, depressão. Perda pra cá é muito forte, eu acho. Aí não se lidar com doença. Perda, doença. Percebe? E se a gente ficar não falando... comigo, nos outros. Sim. Agora, se a gente ficar falando aqui um tempão, medo de perder os filhos, medo de ficar doente, a gente ficar falando aqui, cara, a gente vai ver que todas as palavras que vêm à sua mente, vêm à mente de quem está vendo, vem na minha também, são palavras extremamente de um significado negativo. Ou seja, a gente só colocou um peso negativo no medo. Então a história é eu mudar o foco? Tirar o foco do negativo? Porque na verdade o medo, ele não é nem positivo nem negativo. Não. O medo é uma fonte de energia. Sim, a gente que pode jogar para uma forma pejorativa, negativa não, né? Exatamente. E aí quando eu entendo o que é negativo, eu tenho normalmente 3 opções de lidar. Como a gente falou, ou eu vou fugir, ou eu vou atacar, ou eu vou paralisar. Se você dá um foco positivo para ele, ou seja, dá direção para o medo, isso muda radicalmente. Como dá direção pro medo? Ou seja, eu tô com medo, sei lá... Do teco-teco. Do teco-teco. Cara, o meu corpo aciona todo o mecanismo de medo, ou seja, toda a adrenalina, a musculatura do meu corpo. O que eu faço? Eu uso esse medo para enfrentar, para ir atrás e pegar o teco-teco, porque às vezes não tem jeito, cara. Você vai tem ter que uma pegar. hora pra pegar. Imagina, tem uma reunião e o local que vai é só um teco-teco. Você vai nele. Né? Eu pego esse medo e eu uso ele para quê? Para ação. Que ação, nesse caso, pegar o avião. Porque quantos não pegam o avião? Mas para enfrentar, né? Para enfrentar. Eu uso o medo para o enfrentamento. Né? Então, esse medo pode ser usado de uma forma positiva para enfrentar, para agir, para movimentar. Mas não para a gente recuar. O recuar é a fuga. Agora, agir animal. Mas é aquilo, quando eu tava com a síndrome do pânico, eu consegui me curar sem precisar de nada, enfrentando quando eu vim enfrentar. É enfrentamento. Não, tá vindo, ok. Mas você se sente mais forte depois, né? Sim. Até a hora que some. E é legal, é importante quebrar uma crença aqui popular, né? Que as pessoas acham que tem homens e mulheres corajosas. Quantas mulheres que te assistem acham a Kátia assim, falando, nossa, a Kátia é uma mulher corajosíssima. Em algumas coisas eu sou, em outras não. E quantos me assistem também nos meus treinamentos falam, nossa, Rodrigo, você é corajoso demais, você enfrenta tudo e todos. Cara, nós somos extremamente medrosos. Mas a gente enfrenta. A diferença é o quê? Que nós pegamos o medo para agir. Eu falo nos meus 2 livros que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. A única diferença. Toda a programação que você tem, que eu tenho, elas foram geradas, gravadas lá na nossa gestação e na infância. Então hoje você, Kátia, eu, Rodrigo, nem tenho consciência do que tem gravado aqui dentro de mim. Só que isso começa a ser projetado, não só nesse lugar, mas é projetado na nossa esposa, marido, sim, tudo, nos colegas de trabalho. Então você começa a ver um homem que parece, sei lá, com um cara, o homem do saco, que minha avó costumava falar. Parece como do saco. Você tinha medo do homem do saco? Nossa senhora! Eu tinha mendigo de estimação. Nossa, é louca, eu morria de medo. Aliás, eu era a criança mais medrosa do mundo, cara. Era mesmo? Medrosa, tinha medo de chuva, medo de ficar sozinho. Medrosa. E hoje eu trabalho com medo. Então, mas por quê? Porque você superou os seus medos. Sim, e quantos medos, hein?
Nossa senhora, cara. Mas ainda falta do teco-teco. O teco-teco eu enfrento quando tem que enfrentar. Porque quando Então, não tem... Mas isso é bom, a gente ter consciência do medo da gente. Quando tem, eu tenho muita consciência, cara. O que eu sinto medo. E o bom hoje pra mim é o quê, cara? Acho que os medos são iguais. Eu sinto medo. Aliás, eu agradeço que eu sinto medo, porque toda vez que eu sinto medo, o corpo tá me preparando, tá me dando energia. Sim, e também se a gente não sente medo de adrenalina. nada... Você não sai do lugar. Não, você é psicopata, Você, né? e não Você só não isso. pondera o risco, não pondera, porque o medo faz você ponderar. Ponderar, faz Aí você eu vou se proteger. atravessar na faixa, porque se eu não atravessar na faixa, meu carro me atropela. Ou Vou esperar fechar o semáforo. Ou vira o depressivo. Já vê aquele depressivo que toma muita medicação para inibir todos o sistema límbico emocional dele, aí ele fica meio passado, assim, meio morto, meio... É anestesiado, né? Por quê? Porque ele não tá sentindo mais nada. Ele tá em transe. Tá em transe, não sente mais nada. Então, o medo, ele tem uma função principal de te deixar vivo. Ah, droga, eu não entrei na droga por quê? Eu não entrei por medo. Por medo. Mesmo porque, nossa, e tanta coisa que as mães da gente falam. Hoje a educação é diferente. Sim, sim. Hoje tem hoje a educação tudo pode, né, cara? É A gente meio foi para um outro permissivo extremo. demais. A gente vivia um extremo lá atrás que nada podia e era uma agressão verbal, física muito grande. E hoje não tem nada. Hoje não tem limite. Por isso que tem que buscar o equilíbrio. É o meio do caminho. Acredito eu que agora a gente está começando a ir para o meio, porque já vimos aqui que essa educação permissiva... Não está dando certo. Não, pelo contrário, gera pessoas... Eu pego lá no método lógico que você fez, adolescentes, adultos, de 18, 20 anos, cara, mortos, tartaruga. Sabe aquela pessoa assim, sem vida, apática? Por Não quê? tem coragem pra nada, né? Não, porque pai e mãe protegeu, deu tudo. Por isso que é bom a gente acordar enquanto há tempo, né? Acorda, E sempre olha para tem esse pra mundo isso, interno, não é? para esse mundo invisível, que é esse mundo invisível que todo mundo está vivendo aqui dentro de si, que não só os medos e que são estimulados pela mídia, como a gente estava falando. E o problema não é a mídia, hein? Que alguns já estão falando, o problema é a mídia. Como a gente escolhe as coisas e enxerga. A mídia, qual que é o papel da mídia, cara? É informar. Não, o papel da mídia é prender, interter as pessoas, não é? Devia ser. Enquanto isso, tem as propagandas, envolve tudo. Sim. Então é só interter. Se o povo quer, a maioria das pessoas quer coisa negativa, a mídia tem que passar negativa. Mas existe controle remoto pra quê? Mas se começar a querer coisas positivas, Tem coisa positiva. a mídia vai começar a ir atrás de coisas positivas fato. para aprender. Então, mais uma vez, escolha da gente. E escolha da gente. Ó, Vou colocar- dedinho pra cá. Não adianta você apontar pra lá e 3 vem pra cá. 3 pra Continua cá, sendo cara. minha Continua sendo minha. Faz o seguinte, quer mudar? Responsabilidade. Responsabilidade. Tomar as rédeas de sua vida. Aqui a gente na descrição do vídeo vai colocar todas as informações do canal do YouTube do Rodrigo Fonseca, dos cursos todos, Das dos aulas livros, das inteligência aulas emocional, presenciais, enfim, tem método que você Watts. quiser para se Se tiver desenvolver. oportunidade, faço. Aí faça, gente, porque Vale é a bem pena. legal. Vamos É um lá, final de fala. semana punk Punk. e importante. Punk, mas que muda radical. Mas punk por quê? Porque a gente tem a oportunidade de enxergar a gente e isso faz uma diferença tremenda. Você vai gostar. Amei! Obrigado, Beijo! tá? Amei Obrigada. também. Foi ótimo. Obrigado, pra você. galera. O que, Rô? Se inscreva no canal. Se inscreva no é verdade. canal. Eu me empolgo no papo, eu me toda hora. Se inscreva aqui no TV Kátia Fonseca e se inscreva também lá no canal do YouTube do Rodrigo Fonseca, que o link vai estar aqui embaixo. Tudo primo, não somos Tudo primos, mas primo. somos. De alma. Beijo, De até a alma. próxima.